Oi crianças, eu sou a tia Elaine e eu vou explicar um pouquinho para vocês hoje sobre separação de sílabas. A separação de sílabas também é conhecida como divisão silábica. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar as palavras aqui no quadro e vamos separá-las, a gente vai dividi-las. E vocês vão entender como é que a gente vai fazer isso no decorrer da aula enquanto eu for explicando. E a gente tem que lembrar que não existe sílaba sem a vogal. E quais são as vogais? As vogais são a letra A, a letra E, a letra I, a letra O e a letra U. As consoantes já são as outras letras que sobraram do alfabeto, que são a letra B, C, D, F, G, H, J. Essas são as consoantes. E bom, como eu estava explicando, a gente vai precisar da vogal, porque sem ela não existe a separação de sílabas. Com isso a gente consegue entender que a vogal ela é a base da separação de sílabas. Sem ela a gente não separa nenhuma palavra. Então ela é um elemento obrigatório. Então o que a gente entende? Que toda palavra, mesmo tendo uma consoante, tem que ter uma vogal logo depois. Se não tiver uma vogal, a gente não vai separar a palavra, porque não tem como. Mas as vogais têm como se separarem sozinhas em algumas palavras. Tem algumas palavras que elas vão se separar sozinhas. E aqui a gente vai começar até com esse exemplo, que é a palavra abacaxi. A letra A da abacaxi vai se separar sozinha e depois a gente vai continuar as palavras. Então aqui, como eu disse, a gente já colocou a letra A. Agora a gente já vai dividir de forma normal, como eu estava explicando para vocês desde o início, que é uma consoante e uma vogal. Então aqui a gente separou a palavra abacaxi com as consoantes e as vogais. A palavra casa é bem simples, é só a gente usar a consoante e a vogal e a gente separa. Então, vamos fazer aqui. A palavra camisa também é uma palavra muito simples. Como todas as outras, é só usar as consoantes e as vogais. Agora aqui em cadeira, a gente vai ter um caso que vamos ter que usar duas vogais com uma consoante na separação. Isso tem como, porque vai ter a consoante antes. Então, eu vou escrever aqui, vocês vão perceber que eu precisei usar duas vogais na separação, mas vai ter uma consoante antes. Em biscoito a gente vai ter um caso muito parecido com o que aconteceu com cadeira. Só que aqui em biscoito vai ter um outro caso que vai ter duas consoantes e uma vogal. Isso tem como, lembra que eu falei que não podia ter só a consoante, mas vai ter a vogal no meio, que vai ser logo no início, que eu vou colocar até aqui para mostrar para vocês, que é logo esse daqui. E assim, aqui vai ter a consoante B e a consoante S, mas vai ter a vogal I. Então tem como, desde que tenha uma vogal para poder separar as sílabas. Aí agora a gente vai ter um outro caso parecido com cadeira, como eu já falei, e aí eu vou botar aqui no quadro para vocês verem. A bala já é um caso muito parecido com o que houve com casa, então é só meio que a gente copiar a palavra, porque até as letras são bem parecidas. Então é bem simples, é só fazer a regra básica de consoante e vogal. E por último a gente vai usar o morango. O morango a gente vai ter um caso parecido também com biscoito, que vamos precisar de duas consoantes e uma vogal. E vocês vão reparar isso no quadro quando eu colocar. E como eu já disse, tem como, desde que tenha uma vogal com as palavras. E agora a gente conseguiu colocar tudo separado no quadro, crianças, e eu espero que vocês consigam entender a matéria de separação de sílabas. Quando chegar em casa, vocês podem praticar para poder conseguir entender melhor a matéria. É sempre bom, depois que a gente aprender alguma coisa, praticar. Isso ajuda muito na nossa aprendizagem.
Então, pratiquem, tá, crianças, o que vocês aprenderam.